Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Fraternidade de Jundiaí. No vídeo de hoje, faremos a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste primeiro Evangelho da semana, iniciaremos com a prece inicial, seguida da leitura do Evangelho de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, e finalizaremos com a leitura da mensagem enviada por um dos expositores do Evangelho da nossa casa. Assim sendo, vamos aquietando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, nos preparando para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos contidos nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Certamente contamos com a sua presença ao lado de cada um de nós, cumprindo a sua promessa de que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria. E assim, juntos, oremos o Pai Nosso nos deixado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Itens de 11 a 13, não julgueis para não serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a essas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa passagem está em João, no capítulo 8, nos seus versículos de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos os outros o que nós desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter 2 motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não seres julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Em seguida,
lerei a mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho da Fraternidade. A mensagem de hoje diz o seguinte: Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com o seu julgamento. Portanto, nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Não julgueis para não seres julgados propõe a mudança e a melhora íntima, através da busca da melhoria diária. Não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer mal que nos tenham feito. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar os nossos inimigos? No nosso dia a dia, quantas vezes julgamos o nosso próximo? Ao vermos um pedinte, logo pensamos, é forte, podia estar trabalhando. No trânsito, estamos sempre julgando. Faz parte de nós o julgamento. Infelizmente, na maioria das vezes, sem analisar os fatos e os motivos que levaram esse nosso irmão a cometer atos que são incorretos na nossa percepção. Relembro aqui a história do senhor que ficou muito irritado quando um carro ultrapassou indevidamente, anotando inclusive a placa para futura providência contra este, ao seu ver, criminoso. Logo após, recebeu uma ligação comunicando que seu filho havia sofrido um acidente. Quando chegou ao hospital, constatou que a pessoa que o havia ultrapassado era o médico que salvou seu filho e que sua pressa era devido à gravidade do paciente. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Não julgueis para não ser julgados. Cabe a cada um procurar entender as lições de Jesus, que na realidade não pede para condenar o mal. Quando Jesus nos pede para cultivar a misericórdia, o perdão das ofensas, o não julgar, o focalizar as virtudes de nosso semelhante, não nos incita à passividade diante do mal contra o benefício coletivo. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplos disso e o fez em termos enérgicos, mas deixou claro que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Podemos resumir que a única autoridade legítima aos olhos de Deus é aquela que se apoia no bom exemplo. A doutrina espírita procura nos informar sobre a respeito ao relacionamento humano e aprendermos a melhor conviver com os companheiros da vida, nossos irmãos. Jesus disse: fazei ao próximo aquilo que gostarias que te fizesse. Com essa prática, nos colocamos no lugar de nosso irmão. Se gostamos do que ouvimos ou sentimos, estaremos fazendo o bem. Se não gostamos, com certeza estaremos praticando o mal. Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu caminho é o único. O nosso muito obrigado ao expositor evangélico que nos preparou essa mensagem. E assim, encerramos este vídeo desejando a todos um excelente dia, cheio de amor, paz e harmonia. Fique com o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo.